Olá, professora. Olá, professor. Você que trabalha com crianças de 1, 2, 3 anos ou até mesmo 4 anos. Está aqui uma dica. É a apostila que está sendo lançada hoje para professores que trabalham com crianças dessa faixa etária. Eu vou dizer para você o seguinte, eu quero apresentar essa apostila porque é de uma professora que participou do curso, dessa primeira turma do curso, como fazer do seu plano de aula um produto de venda. E ela já está com o seu material disponível e já está à venda. Quem estiver interessado é só entrar em contato comigo a partir de agora, que nós já estamos disponibilizando essa apostila para você. É o seguinte, ela, como no curso eu ensino a fazer, né, ela pega o seu material e transforma num produto de venda que é plano de aula e atividade. Como ela trabalha? Ela trabalha com educação infantil, sendo que os alunos dela são alunos de 1 ano a 3 anos, tá? Então ela tem várias atividades que atendem essa faixa etária. Quando ela trabalha com essas crianças na sala de aula, ela entende que as experiências vividas pelas crianças é que vão fazer com que as crianças adquiram esse desenvolvimento e essas aprendizagens. No entanto, para ela fazer essa apostila, qual foi a orientação do curso? Ela organizou com um plano de aula e no plano de aula, depois ela fez uma atividade. Eu sugeri fazer uma atividade e fazer o desenvolvimento dessa atividade. E aí, por que isso? Muitos professores e tem coordenadores de escola que veem a atividade apenas como um material, uma apostila ou material que é impresso. Tem tem professores que ainda não perceberam ou que ainda não entenderam que você pode fazer um planejamento apenas com orientação, ainda mais que se tratando de aula remota, você pega uma folha, planeja e orienta para, por exemplo, 1 semana, 2 semanas, 15 dias, os pais, um familiar, para fazer as atividades com as crianças, desde que ela tenha a intencionalidade. O que vem a ser isso? Eu vou citar um exemplo. Se você trabalha com uma criança na sua escola, o tema, ou você vai abordar a higiene com a criança, na hora de escovar os dentes, você não vai trabalhar com a criança a escovação correta? Ao mesmo tempo, quando você sugere um pai ou a mãe, né, ou um cuidador, que deixa de ser uma atividade, é uma atividade onde a criança levanta de manhã e fala, pergunta para ela, o que nós fazemos primeiro quando a gente acorda? Aí a criança, lógico, a criança vai falar, quando eu acordo primeiro, né, tem criança que fala, eu vou abrir os olhos. Olha bem, de repente a gente pensa, primeiro que eu não acordo eu vou escovar dente, mas ela fala, literalmente, eu abro os olhos, ou eu brinco, porque a vida dela, a realidade dela é de brincar, não é? Tá, mas vamos brincar de quê, não é? Ah, nós vamos brincar de carrinho, mas antes de brincar de carrinho, o que nós precisamos fazer? De repente você vai perguntando até ela chegar, nós vamos mamar, né? Ou a mamadeira, ou vamos escovar os dentinhos. Olha bem, esse conversar com a criança, essa relação que o pai, com a mãe, ou um cuidador está tendo com a criança, isso é uma atividade. Na hora de escovar os dentinhos, olha, nós vamos escovar o dentinho assim, olha, a parte superior, a inferior, vamos lado esquerdo, lado direito. Isso é uma atividade. Quando você orienta um familiar sobre essas ações, você está tendo uma intencionalidade. Qual que é a sua intenção? Primeiro, vamos supor, você vai na escovação de dente, por exemplo, que ela aprenda da necessidade de fazer uma higiene pessoal.
né? Quando você fala, vamos escovar o lado, a parte superior, a inferior, que ela entenda o que, que vem a ser superior, que é a parte de cima, inferior, que é a parte de baixo, o direito, o esquerdo, né? A lateralidade. Olha os conceitos que você vai trabalhando. Quando você fala, quando eu acordo de manhã, não é? Ela vai entender que o tempo, olha, de manhã, quando eu deito à noite, quando eu vou dormir à tarde. Então, veja, e tudo isso você está trabalhando conceitos com as crianças. E tem professor e tem coordenador que não percebe isso. Então, por que que eu pedi para que a professora fizesse, além do plano, sugerir a atividade, colocar uma atividade complementar, justamente para que muitos professores pudessem ver essa atividade no material que é um xerox e que na verdade não há necessidade. Se você trabalha com a criança, né, deixa que ela experimente, deixa que ela vivencie essas situações e peça para ela, ou ela represente o que ela vivenciou, ela vai fazer o desenho do jeito dela e você pede para contar, para ela falar do desenho, ela vai falar direitinho e vai ter sequência naquilo que ela vai falar, daquilo que ela fez. Ah, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz isso. Ah, e ela vai contando. E às vezes nós matamos isso. Matamos por quê? Nós não damos oportunidade da criança expressar e oferecemos para ela o material pronto. De qualquer forma, isso é um processo de consciência que nós, professores, precisamos, com o tempo, adquirir. Então, eu estou falando isso apenas para uma reflexão. Mas eu quero apresentar para vocês esse material. Você pode ver que tem uma apresentação, não é, do material, que vem falando que é uma apostila com os planos de aula em atividades remotas ou não. Quer dizer, você pode utilizar como atividade remota. Se não quiser, como atividade remota, você pode, depois, no retorno de aula, aproveitar. Não é? E para crianças dessa faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 anos e todo alinhado à BNCC. Por quê? Ela fez o plano de aula, tem lá o tema, que é o corpo, o objetivo geral, que é reconhecer o seu próprio corpo, brincando na frente do espelho, ao ritmo de músicas. E depois ela colocou lá o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, que é deslocar o seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, e etc. Depois vem desenvolvimento, cantar e fazer gestos em frente ao espelho. Então ela vai fazendo atividades, ela vai sugerindo uma atividade para que você possa trabalhar com a criança em frente ao espelho. Isso ela vai fazendo e ela faz isso, gente, dentro da sala de aula ela faz isso. Aí você vai falar, mas como que você sabe que ela faz isso? Ela manda para mim, ela tem mandado para mim um material que os próprios pais também fazem com as crianças em casa. Então, ela manda, às vezes ela manda um vídeo que ela faz, sugerindo os pais que façam determinada atividade, manda planejamento e manda o retorno dos pais. Você precisa ver que gracinha, que coisa linda que é o trabalho dessa professora, tá? É um trabalho maravilhoso o trabalho dela. Depois, ela tem aí a atividade. A partir desse plano, aí vem a atividade que ela colocou, né, que eu sugeri que colocasse justamente pela dificuldade de alguns professores de entender que a atividade intencional, ela não precisa ser necessariamente xerox. Mas, justamente por essa dificuldade, aí eu sugeri que ela fizesse para cada plano uma atividade, sugerindo uma atividade para que não haja esse problema e, infelizmente, é assim que, por enquanto, nós trabalhamos, não é? A maioria trabalha. Então, veja, nessa atividade está onde está o espelho. Faça o círculo em volta dele.
Gente, tem criança que com 3 anos, né? 3 anos e meio, ela vai pegar, ela vai fazer ela sabe o que é um círculo, ela faz tortinho mais fácil. Agora, a criança de 2 anos, ela vai fazer um círculo em volta do espelho? Não. Ela vai, tem criança de 1 ano que vai ver que vai saber que é um espelho? Nem às vezes sim, às vezes não. Então a gente tem que pensar que, por exemplo, uma atividade dessa para crianças de 3, 4 anos, ela é funcional. Né? Ela pode até acontecer 3 anos e meio. 3 anos e meio, ela não faz ainda um círculo, mas ela risca. Entende? Então, quer dizer, a atividade você vai ter que fazer umas adequações de acordo com o aluno, de acordo com a criança que você trabalha. Por exemplo, se eu tivesse uma criança com 3 anos e meio, eu iria pedir para fazer um círculo. Mas se eu tiver uma criança de 4 anos, eu peço para circular. Né? Então, aí você vai, mas por que você, Fatinha, não corrigiu? Não corrigiu, por quê? A atividade, ela pode atender crianças de 4 anos. A professora que trabalha com crianças de 4 anos, e tem crianças de 4 anos que ainda não desenvolveu nesses aspectos e precisa. Então, não quer dizer que você não vai precisar trabalhar, ainda mais na aula remota, tá? Então, é uma atividade que você vai poder trabalhar. Sugerir que alguém em casa faça com a criança e depois pedir a criança para representar isso. Se não quiser pedir para representar, tem um material que você pode xerocar e mandar para a criança. Então, quer dizer, é especificamente para 2, 3 anos? Sim. Mas você pode fazer adequações? Lógico que pode. Vamos ver no próximo aqui, olha, o desenvolvimento desse próximo plano é cantar e fazer gesto com música, mexer o corpo, explorando as partes do corpo, porque também continua falando do corpo. Então ela vai falar, movimentando o corpo com o ritmo da música, em frente do espelho, observando o movimento do seu próprio corpo, explorar movimentos como levantar os bracinhos, movimentar para cima, para baixo, para trás e para frente. Então, ainda estamos no espelho trabalhando com o corpo. Ela faz ainda uma observação, segue em anexo algumas imagens e a letra da música, porque ela coloca a música, a letra da música e o link onde você vai encontrar a música para trabalhar com a criança o que ela está sugerindo. Então, essa apostila ainda tem esse detalhe, né, que você vai poder observar. Depois ela tem uma atividade, né, que é quebra-cabeça com a ajuda de um adulto recortar, colorindo com giz de cera e brinque, né? Ela pede para recortar, colorir com giz de cera e fala para a criança brincar. Ela fez um quebra-cabeça. Aí eu posso te falar o seguinte. No caso de crianças de 3 anos e meio, não é? 4 anos, ela fazer esse quebra-cabeça, ótimo. No seu caso, professor, que vai dar uma aula remota para crianças menores, você pode fazer esse quebra-cabeça, cortar esse quebra-cabeça, um boneco. Para os meninos você faz um boneco, para as meninas você faz uma boneca, e pode colocar dentro do envelope, fazer um kitzinho e mandar para as crianças. Chega lá, as crianças vão abrir e vão ver aquele boneco grande, né? Feito com um papel firme, que seja um papel cartão, cartolina, não importa. E você cola e faz e pode mandar de surpresa para a criança. Ou então, mandar para o papai, a mamãe ou um familiar montar junto com as crianças. Gente, isso vai encantar as crianças quando você vai falar, né, a questão do corpo, né, a cabeça, o corpo, os membros do corpo, enfim. Então, é uma ideia legal, é uma sugestão bacana. Então, dentro dessa apostila, você vai ter várias opções, várias sugestões que vão contribuir para que você possa desenvolver um trabalho, né, uma atividade com as crianças, não só de 1 e 3 anos, como também de
4 anos. Veja bem que quando você vai fazer um quebra-cabeça com as crianças, você pode oferecer para a criança um material que ela possa recortar, para as crianças maiores, não é? Ela recortar e montar, ela mesma recorta, ela vai colar numa outra folha, o que ela recortou, ela vai colorir, recortar e colar. E depois recortar para ela poder fazer as montagens, né? Montar do jeito que ela quiser. Ou mesmo colorir, recortar e colar e fazer uma atividade. Ou então, você pode mandar de exemplo um pronto bem bonito que você vai fazer e deixar de surpresa para a criança ter em casa como brincadeira e brincar com as partes do corpo, certo? Então, são sugestões que a gente pensa assim que eu acho que vale a pena a gente enriquecer o nosso trabalho, não apenas com aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente vê, a gente pode ir além. E eu tenho certeza que você vai além. Eu tenho certeza que você é capaz de ir além, professor. Sabe por quê? Porque você, enquanto professor, você é criativo. Você é criativa. E uma apostila, ela não existe apenas para você reproduzir, mas sim para você criar e recriar. Você reconstruir, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha aberto, né? Eu espero que você tenha conseguido entender não só o objetivo do vídeo, que é abrir a sua mente para novos horizontes, como também perceber que aquilo que você faz na sala de aula é um grande produto para que você possa ajudar outros professores. Quantos professores vão poder ser ajudados com esse material? Porque eu tenho vários professores que já estão querendo adquirir esse material. E já está à venda, tá? Basta você entrar em contato comigo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.